Bom dia, meus queridos. Nesta manhã eu queria trazer uma palavra para você, uma palavra de Deus. É algo que eu estava refletindo essa semana. Já até ministrei sobre isso no meu grupo, no meu pequeno grupo, na minha célula. E marcou muito a vida das pessoas. Também fiz uma live através dela. E hoje eu gostaria de gravar de uma forma muito rápida aquilo que Deus colocou no meu coração e tem tocado na vida de algumas pessoas. E eu tenho certeza que vai tocar também na sua vida. Por isso, fique até o final e preste atenção no que Deus tem a te falar. Esta palavra está no livro de Lucas, capítulo 24. É o episódio que fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia conta que havia 2 discípulos que estavam indo em direção a Emaús, de Jerusalém para Emaús. E nesta caminhada, Jesus se aproxima deles. Quando Jesus se aproxima, eles estão falando sobre o que aconteceu em Jerusalém, a morte de Jesus. E Jesus então interpela eles, perguntando sobre o que eles estavam falando. E eles disseram que estavam falando que se ele era o único peregrino em Jerusalém que não tinha ouvido falar daquelas coisas, da morte e tal de Jesus. Jesus então disse para eles que aquilo havia de acontecer e começa a explicar desde Moisés até os profetas e tal, que tudo era para que se cumprisse. Quando eles estavam chegando na cidade, na aldeia de Emaús, eles convidaram Jesus para ficar com eles. E Jesus entra e a Bíblia diz que ao partir do pão, os olhos deles, e Jesus entregando o pão para eles, os olhos deles se abriram. E então eles reconheceram que era Jesus que estava ali. Jesus, então vai. Bom, queridos, o que é que esse texto tem a nos ensinar? Observem que aqueles discípulos, eles estavam com um problema, com uma dificuldade. Eles estavam, na realidade, passando por uma situação que é muito difícil. A morte do seu rei, a morte do seu Senhor. E como eles mesmos haviam dito que já tinha passado 3 dias, ele não tinha ressuscitado, algumas pessoas disseram que tinha visto, mas ninguém tinha encontrado o corpo dele. Eles estavam na desesperança, porque Jesus era a esperança. E eles estavam ali na desesperança. E acontece muito conosco. No momento de uma dificuldade, no momento de um problema, no momento de uma desesperança, nós não percebemos nada à nossa frente. A situação fica difícil de uma forma que a gente não vê nenhuma saída. Não vê a solução dos nossos problemas. E ele pode estar ali à nossa frente, mas nós não vemos. Foi justamente o que aconteceu com eles. Quem é que estava com eles? Jesus. Jesus andando com eles. E eles não reconheceram Jesus. Por quê? Por causa do foco no problema. É tanto que tudo que eles falavam era sobre a morte de Jesus. Então o foco deles estava no problema e não na solução. Muitas vezes nós estamos passando por situações como essa, em que o nosso foco está no problema. Às vezes a situação está ali à sua frente. Eu lembro-me do episódio quando eu era garoto, novo, muito novo, em que estava arrancando caju numa fazenda alheia, numa chácara alheia, e de repente veio um boi correndo atrás de mim. Eu pulei do pé, saí correndo, e tinha uma cerca de arame farpado. Tinha uns meninos, os colegas que estavam comigo, eles passaram pela cerca, eu não sei por onde eles passaram. Eu sei que eu me taquei entre os arames farpados, e do outro lado estava com a coxa rasgada por causa do arame farpado. Depois que passou a situação, eu percebi que os colegas abriram um espaçozinho entre a cerca e passaram por ele. Mas eu estava tão focado no boi que vinha atrás de mim que eu não vi aquele espaço, e justamente bem próximo onde eu passei. Acontece conosco isso. No momento de um problema, você não consegue enxergar a solução que está ali à sua frente. E qual era o problema deles? A morte de Jesus. E a solução era Jesus. Jesus estava com eles. Mas eles não conseguem enxergar porque o foco no problema. E também o problema nos faz não ver, não ouvir a voz de Jesus. Porque Jesus andou com eles, Jesus falou com eles, e eles não conseguiram detectar, não reconheceram a voz do Mestre com eles. Isso acontece conosco, queridos. Jesus, ele sempre está conosco. A Bíblia diz que ele não nos abandona. Mas no meio do problema você não consegue enxergar Jesus com você. No meio da situação difícil você não consegue enxergar Jesus com você. E muito menos ouvir a voz de Jesus. A Bíblia diz que enquanto eles caminhavam, eles falando, olha, não ardia os nossos corações quando ele nos falava. Acontece. Jesus está conosco, Jesus fala conosco, arde o nosso coração, mas o nosso foco no problema não faz
com que enxergamos a solução. Mas eu vou te dar uma boa notícia hoje. No momento certo, Jesus partiu o pão e se revelou a eles. Então os olhos deles se abriram. Se você teve uma experiência com Jesus, Jesus vai se revelar a você. Porque, queridos, aqueles discípulos, eles estavam com os outros discípulos. Ele não era dos 12, mas com certeza era dos 70, o qual Jesus enviou de 2 em 2 para pregar entre as aldeias. Eles viram Jesus partir o pão na multiplicação dos pães. Eles viram Jesus partir o pão no momento da ceia, bem possível. Por isso, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Ou seja, as nossas experiências com Cristo, elas sim vão nos ajudar nesse momento de dificuldade, porque é nesse momento que Jesus vai se revelar. E quando Jesus se revelar, você vai reconhecer que Ele está com você. Por isso, nesta manhã, o meu desejo é que Deus se revele a você e que você reconheça Ele contigo. E não esqueça, Ele está com você em toda e qualquer situação. Não pense que Deus te abandonou, não pense que você está sozinho nessa dificuldade. Ele está com você e Ele continua falando com você. Amém? Eu espero que essa palavra edifique a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dá um like aí, um gostei. E compartilhe com outras pessoas também para que essa palavra possa tocar no coração de outras pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.